Olha só, vamos falar de outro recorte que acho que é importante a gente ter a sua análise também, que é em relação a esse racha do bolsonarismo depois da manifestação do domingo de Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia queria unir as famílias bolsonaristas nas manifestações do domingo, na Avenida Paulista. Conseguiu em parte, mas por outro lado provocou sem querer um racha entre os apoiadores mais próximos de Jair Bolsonaro. Nem todos ganharam lugar de destaque no trio elétrico onde o ex-presidente discursou para a multidão. Esse é o motivo. Ficaram de fora, então, da primeira prateleira os deputados Ricardo Salles e Carla Zambelli, Osmar Terra, Mário Frias e o general Pazuello, além do senador Marcos Duval. Muitos deles não têm poupado críticas a Malafaia. Queria te ouvir também, professor, sobre essa análise, esse racha que ele acabou provocando, meio que sem querer, e principalmente também os desdobramentos disso. Bom, vamos lá. É muito sintomático que os deputados, ex-ministros e senadores barrados, de um lado, muitos são católicos, não são neopentecostais. Não estão próximos, neste sentido, a Michele Bolsonaro, Damares Alves, Nicolas Ferreira. Mas o mais importante é que os que foram barrados são geralmente os radicais, os bolsonaristas mais radicais, os que mais defendem ardorosamente o Jair Bolsonaro. Olha, Ricardo Salles, é difícil imaginar alguém mais radical e menos sem freios do que Ricardo Salles. Vamos passar a boiada, disse ele na reunião ministerial. Mário Frias, é difícil imaginar alguém mais reacionário e mais decididamente armamentista, violentamente defensor do Bolsonaro, do que Mário Frias. Bia Kicis. Quer dizer, ou seja, isso demonstra algo que é muito preocupante, que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. E se vocês acharem conveniente, eu proporia uma depois, se houver tempo, se vocês acharem conveniente, uma cronologia da teologia do domínio no Brasil e por que a Michele Bolsonaro cometeu um erro involuntário, mas muito grave, na sua fala inicial. O que parece demonstrar o fato desses deputados e senadores não terem subido ao palanque é que pela primeira vez na história política brasileira nós tivemos uma manifestação importante, 185 mil pessoas, segundo o cálculo da USP, nós tivemos uma manifestação importante, mas a manifestação não foi exatamente uma manifestação política. Há uma sombra agora na imagem, é a sombra da teologia do domínio, é a sombra do neopentecostalismo mais fundamentalista sobre o Estado brasileiro. Eu assisti antes a entrevista com Juliana Dalpiva, cujo trabalho nós todos admiramos, e ela tem total razão. O problema real desse movimento político que acontece agora é que ele é um movimento político que é inconstitucional. Ele subverte completamente o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Não apenas somos um Estado laico, mas respeitamos igualmente todas as denominações religiosas, todas as manifestações de fé. Concluindo, os que foram barrados são bolsonaristas radicais. Isso demonstra que, pela primeira vez na história brasileira, os historiadores do futuro verão esta manifestação como o primeiro instante em que a teologia do domínio apresentou-se clara e explicitamente os seus propósitos na política brasileira. É um momento tão grave quanto, lá atrás, Bolsonaro principiou a guerra cultural. É um momento muito mais grave, porque Bolsonaro nunca teve atrás de si uma estrutura real para lhe dar suporte. A teologia do domínio possui não apenas estrutura, mas dezenas de milhões de seguidores. É um momento muito grave, vejam o que vivemos agora. Nessa semana, a professora tem insistido com quem tem vindo conversar aqui com a gente sobre o recorte das pessoas que estavam na Avenida Paulista, né? O senhor falou agora muito bem que tinham católicos entre esses bolsonaristas que não subiram no trio. Mas existe esse amálgama entre os evangélicos e os católicos ultraconservadores nesse sentido também, né, professor? O público que estava na Avenida Paulista, inclusive, majoritariamente 40% era de católicos. E a gente fala muito pouco sobre isso, né, professor? Sobre como também existe uma renovação católica. Eu estava ouvindo um outro professor, inclusive, essa semana, que disse que esses católicos querem uma revolução para o passado, né? Que querem voltar a ter missa em latim, que querem voltar a ter todo o mise-en-scène que eles tinham e acabaram perdendo com o passar do tempo. Também tem esse componente dos católicos nessa equação bolsonarista que a gente acaba muitas vezes ignorando, né, professor? Sim, William, esse é um ponto muito importante.
Existe um movimento principiado nos Estados Unidos e que no Brasil teve como um dos principais propulsores o Márcio Valadão, que é o fundador da Igreja de Lagoinhas, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que é o Império da Fé, hoje administrado pelo filho, o André Valadão. Aquele William, que há 2, 3 meses atrás, num culto nos Estados Unidos, disse que era possível resolver o problema LGBT se os fiéis tomassem armas. Você recorda disso, William? Lembro sim. Aqui a igreja pertence a Nicolas Ferreira, Lagoinhas. Existe um movimento que é do sionismo cristão, que é um movimento principiado nos Estados Unidos, que teve um dos propulsores no Brasil, o Márcio Valadão, e que realiza essa simbiose com Israel, defende Israel a qualquer custo e apoia, inclusive, a ampliação territorial de Israel. Isso ficou muito claramente expresso num vídeo que viralizou como uma caricatura, mas que nós temos que levá-la a sério, como nós sempre fazemos. Aquelas 3 senhoras entrevistadas pelo Joaquim de Carvalho, da TV 247, e uma senhora diz: eu apoio Israel porque Israel é cristão. Quando questionada pelo jornalista, ela então se refere ao Hamas, mas ela é a expressão concreta do sionismo cristão, que é uma denominação crescente também no Brasil. Isso é particularmente preocupante, porque une de maneira inesperada o neopentecostalismo com o lado mais conservador da Igreja Católica. Não esqueçamos, estamos em 2024, 60 anos do golpe militar de 1 de abril de 1964, a ala conservadora da Igreja Católica no Brasil não somente apoiou a ditadura militar, como ajudou a organizar a famosa passeata da tradição, família e propriedade de apoio à ditadura militar. Então a história é antiga. João, e a gente gostaria da tua reflexão no seguinte sentido: a gente tinha o bolsonarismo consolidado em cima de uma determinada estrutura paradigmática. A gente falou muito, eu interagi muito contigo ao longo desses últimos anos, a gente falou muito do perennialismo, de René Guénon, de como é que isso tem toda uma estrutura que a gente estava relativamente familiarizado, considerando a forma como o bolsonarismo estava estruturado. O que a gente vem vendo, e a tua análise é brilhante nesse sentido, é que existe uma certa mudança de paradigma, porque agora a gente tem, portanto, uma teologia do domínio, da dominação. A gente ainda está tentando entender quais são os elementos constituintes e como é que isso vai se organizar. Com base nisso, me parece que também existe toda essa ciumeira e essas lideranças políticas se acotovelando para, de alguma forma, tentar se apropriar do espólio, do que sobra desse antigo paradigma e de como é que esse novo paradigma vai se organizar. O que me parece muito evidente aí com o ato do bolsonarismo é que o Malafaia percebe que existe uma possibilidade ímpar para que ele se consolide como talvez a liderança central desse novo paradigma. Você acha que é o caso? Como é que você percebe isso em caso de prisão do próprio Jair Bolsonaro? Você acha que existe uma chance do Malafaia assumir esse papel central que até então vem sendo exercido pelo Jair Bolsonaro? Vamos lá. Eu posso esboçar uma brevíssima cronologia para mostrar de maneira mais clara possível que o problema é muito mais sério do que a gente pensa e que nós não podemos, em relação aos adeptos da teologia do domínio, nós não podemos repetir o erro que cometemos com Jair Bolsonaro, que durante mais de década, nos programas do CQC, no sofá do Super Pop com a Luciana Gimenez, dizia atrocidades e nós simplesmente não levávamos a sério. Posso esboçar essa cronologia? Acho que eu posso ser bem rápido, o mais didático possível. 25 de fevereiro de 2024, uma virada de chave na política brasileira. No discurso de abertura, a Michele Bolsonaro cometeu um enorme erro que nós não estamos ainda apontando. Vamos lá, o que ela disse? Ela disse assim: por muito tempo disseram que religião e política deviam estar separadas. Qual foi a consequência? O mal surgiu, o mal ocupou. E ela termina dizendo: chegou a hora da libertação. Isso, na verdade, é uma demonstração explícita do projeto político da teologia do domínio. Então vamos recordar rapidamente do que se trata. Em primeiro lugar, da onde vem a expressão teologia do domínio? Vem do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Logo depois de ter criado o homem e a mulher, o texto nos diz assim, vale a pena ler, é muito curto. E Deus os abençoou, ao homem e à mulher. E Deus lhes disse:
crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Na tradução consagrada para o inglês, que é um dos monumentos da cultura ocidental, é a famosa King James Bible, que é a Bíblia do rei Jaime I, que em 1611 publicou uma tradução nova da Bíblia para o inglês, para fortalecer a igreja anglicana que havia sido criada por Henrique VIII. Na tradução em inglês, onde diz dominai, diz assim, and have dominion over. Então, o peixe do mar, a ave do céu, etc. Have dominion over. A teologia do domínio acredita em parte de uma interpretação literal desta passagem do versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis. Have dominion over. Tudo. Então, os neopentecostais que adotam a teologia do domínio querem exatamente fazer o que a Juliana Dalpiva mencionou. Não como um acidente de percurso, como um projeto elaborado. Esse projeto foi elaborado nos mínimos detalhes nos Estados Unidos. Há um pensador, e eu recomendo muito que você leia, César, vai ser uma contribuição grande que você pode dar ao espaço público, difundindo as ideias deste pensador. Um homem brilhante, é preciso reconhecê-lo, economista, defensor da escola austríaca, teólogo, pensador, uma figura-chave no movimento da teologia do domínio, Gary North. O Gary North estabeleceu uma estratégia de duplo movimento para a teologia do domínio. Como assim duplo movimento? No primeiro passo, aproveitando-se de dispositivos constitucionais que há em todas as democracias modernas, como no caso brasileiro, o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura pleno direito de manifestação de liberdade religiosa, diz o Gary North, primeiro, crescei e multiplicai-vos. Quando o número dos neopentecostais adeptos da teologia do domínio for numeroso o suficiente para interferir na política, dominai. E o Gary North escreve isto, como eu disse agora. Pensemos no Brasil, tudo fica assustador. 1967, Richard Nixon manda Nelson Rockefeller fazer uma viagem à América Latina. Tratava-se, sobretudo, de evitar que novas Cubas surgissem no horizonte latino-americano. A Revolução Cubana triunfa no dia 1 de janeiro de 1959. Deixa os Estados Unidos atônitos, a tal ponto que a Universidade Americana cria duas disciplinas, o latino-americanismo e o brasilianismo. Tratava-se de estudar a América Latina para evitar que novas Cubas surgissem. Por isso também é um apoio dos Estados Unidos a todas as ditaduras do Cone Sul. O Nelson Rockefeller viaja à América Latina toda em 1967 para compreender a América Latina política, cultural e economicamente. Escreve um famoso relatório, o relatório de 1969. Neste relatório ele diz: a Igreja Católica, na América Latina, está sempre disposta a tomar o lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Nem que para isso precisa apoiar ações revolucionárias. Ele se referia, sobretudo, às comunidades eclesiais de base, mas especialmente à teologia da libertação. E a teologia da libertação tem uma escolha clara. É a Igreja do Cristo, mas não de um Cristo qualquer, do Cristo que foi preso, torturado e assassinado. É a opção preferencial pelos pobres, que marca a teologia da libertação. O que sugere o Nelson Rockefeller no seu relatório? Que o Departamento de Estado dos Estados Unidos precisam apoiar de maneira imediata e sem poupar recursos a instalação no Brasil de igrejas similares ao que nos anos 70 e 80 se chamava de teleevangelismo, que é a origem da teologia da prosperidade, tornada a origem da teologia da prosperidade. Hoje, teologia do domínio, que está na base do apoio fanático a Donald Trump e a Jair Messias Bolsonaro. Brasil, 1977, criação com todas as facilidades possíveis, Igreja Universal do Reino de Deus, que começa a adquirir concessões de rádios, em breve a TV Record. 1988, Constituição Federal, artigo 5º, o Estado é laico, todas as religiões devem ser igualmente respeitadas. Algum líder evangélico protestou? Alguém veio dizer que só havia uma religião? Não. Por quê? Porque eles eram minoria. Gary North, a estratégia do duplo movimento. Em 2017, Haroldo de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, falecido, hoje substituído pelo senador Carlos Portinho, deu uma entrevista, que é um erro político tão grande quanto a Michele Bolsonaro, para uma brilhante jornalista colega de vocês, a Andrea Dipp, que tem um livro muito importante, Em Nome de Quem?,
que faz justamente o levantamento de como os evangélicos se constituíram numa frente parlamentar e têm ambições políticas. Diz Haroldo de Oliveira, em 2017, ele diz assim: hoje nós temos orgulho de nos dizermos evangélicos. Sabe por quê? Ele responde: porque deixamos de ser minoria. 2008, o Bispo Macedo lança um livro, Plano de Poder. Plano de Poder. Ele diz na introdução, para quem quiser verificar a página 10, ele diz assim: o propósito deste livro é despertar um potencial não utilizado. Qual é o potencial? Ele esclarece na última página do livro. César, ele diz assim: somos hoje 40 milhões de evangélicos no Brasil. Ponto. Seria uma lástima se tal potencial fosse desperdiçado. Qual é o potencial? É político. Qual foi o primeiro político que apareceu no cenário nacional de forma surpreendente com apoio evangélico neopentecostal? 2002, eleição presidencial. Primeiro lugar, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo lugar, José Serra. Terceiro lugar, com 10% dos votos. Uma enorme surpresa em 2002, Antony Garotinho. Que votos ele teve em todo o Brasil? Voto evangélico. Ele se converteu como parte de um projeto político. 2018, pela primeira vez, os evangélicos decidem uma eleição presidencial no Brasil. Num brilhante estudo do demógrafo José Eustáquio Diniz, ele fez uma análise da porcentagem de votos entre as religiões. O Haddad obteve, em 2018, entre os evangélicos, quase 10 milhões de votos. Mas o Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 23 milhões de votos. É a diferença que decidiu a eleição. Em 2018, pela primeira vez, o voto evangélico decidiu uma eleição presidencial no Brasil. Este é o projeto anunciado claramente pela Michele Bolsonaro. Eles agora não têm mais limites. A Polícia Militar do Estado de São Paulo já foi flagrada inúmeras vezes, toda indo para batalhões indo para a Igreja Universal do Reino de Deus. O coronel, no Distrito Federal, o coronel obrigou a que todos fossem para o culto na Igreja Universal do Reino de Deus, que é essa própria estrutura política. A Frente Parlamentar Evangélica já causou muitos danos, já preciso dizê-lo. Em 2013, uma assessora da Frente Parlamentar Evangélica, até então desconhecida, mas muito carismática, muito conhecida no meio neopentecostal, viajou o país inteiro visitando igrejas para denunciar algo que, segundo ela, esta pessoa, seria o fim da família brasileira. William, sabe o que essa pessoa denunciou em 2013? O inexistente kit gay. O kit gay que nunca houve, mas que em 2018 passou a existir de maneira objetiva. Michele Bolsonaro, retornemos a ela. 25 de fevereiro de 2024. César, Vivian, a fala da Michele Bolsonaro não foi uma fala isolada. É a consequência lógica deste projeto de transferir para a política uma noção fundamentalista. Como se prova isso? Como nós sempre trabalhamos com a fala deles. Quando ela diz o mal surgiu, isto é grave demais. Porque, veja, o mal é uma categoria fundamental na filosofia e na teologia. Porque, ora, se há o bem supremo, o Criador, Deus, como entender o mal absoluto? É uma questão teológica fascinante, é uma questão filosófica central que acompanha a cultura humana desde sempre. Mas no universo da política, William, não cabe a categoria do mal. A categoria do mal é uma aberração no universo da política, porque a polis é constituída de diversidade, de diferença, e a política é a arte de negociar as diferenças. A política é a arte de fazer concessões. O mal precisa ser eliminado, né, professor? O mal precisa ser obliterado, né? É isso, William, é isso. Quando você traz o mal para a esfera da política, você potencializa numa dimensão inimaginável a guerra cultural bolsonarista. Porque a guerra cultural bolsonarista, bem ou mal, veja o que eu estou dizendo, bem ou mal é ideológica. Mas quando eu trago para esta guerra cultural, que deixa de ser guerra cultural, se transforma em batalha espiritual. Quando eu trago a noção do mal, eu estou dizendo que a política acabou. O projeto da teologia do domínio é invadir todas as esferas da vida pública brasileira para impor a sua doutrina para todos. Por isso, há alguns meses atrás, os evangélicos pararam este país fazendo campanha para os conselhos tutelares. Do conselho tutelar ao batalhão de polícia, do conselho tutelar ao Palácio do Planalto, a chance real de que nós venhamos a ter uma democracia que não será mais democracia, uma república que deseje ser teocrática com traços fundamentalistas, é muito grave, é uma ameaça real.